boa noite, meus queridos internautas. Olá, olá. Queridos, boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos internautas. Vamos para mais uma live. Eu quero dar continuidade ao estudo sobre batalha espiritual, para terminar esse estudo de batalha espiritual. Eu quero terminar, deixa eu ajeitar aqui os meus cabelos brancos, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o meu esboço. Glória a Deus. Vamos começar a nossa live. Vamos começar. Boa noite a todos os meus internautas. Boa noite. Aqui é a missionária Limaria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil, né? Quero agradecer a todos os meus novos seguidores que estão aí me ajudando. Também eu quero convidar vocês para conhecer o meu canal no YouTube, o canal Caminho da Fé, que é Caminho da Fé Missionária Eli Maria. Eu criei esse canal no tempo da pandemia para a gente estar ajudando na obra missionária, a obra social, né? Mas não cresceu o meu canal, tem 300 e poucos inscritos, mas aí agora eu tô botando mais conteúdo, convidando, né? E incentivando que se inscrevam, curta, compartilhe, comente, porque tudo isso ajuda, né? A gente está fazendo a obra missionária, porque a última cidade lá do Ceará que eu fiz a obra missionária foi Capuí, lá no Ceará. Então eu tinha uma sopa solidária, que era um sopão que eu fazia lá para os catadores do lixão lá de Capuí. E muita dificuldade para comprar aquele caldeirão grande, a concha grande, a colher, né, de pau grande, ter os insumos que são os temperos, osso. Muita gente me ajudou, mas se eu tivesse o canal monetizado, ajudaria mais, né? Porque eu não tenho recurso. Quando eu vou para o campo missionário, eu recebo doações de alguns mantenedores, mas assim, eu não peço Pix, se você entrar na minha rede social, eu não falo de dinheiro, eu não falo, né? Aí por isso que eu criei o canal, para isso, o canal lá no YouTube, Caminho da Fé. Então vamos continuar o nosso
o nosso estudo sobre batalha espiritual. Eu fiz a primeira parte, tá aí. Agora eu estou fazendo as orações, quando eu gravo as orações do meio-dia, de manhã cedo e às das 18 horas, eu estou, não sei se vocês observaram, colocando as imagens de onde eu fiz as missões, né? Aí eu tiro o áudio e coloco as imagens do campo missionário. Então lá no Ceará eu comecei por Itapajé, depois eu fui primeiro Irauçuba, né? São tudo nomes indígenas. Irauçuba, aí eu fui para um povoado lá de Irauçuba chamado Cachoeira de Cima e Cachoeira de Baixo. Aí depois de Irauçuba eu fui para Itapajé, para uma comunidade chamada São Francisco II, onde a facção ali opera com força mesmo. Aí depois eu fui para Icapuí, que já é divisa para Mossoró, que é divisa de Rio Grande do Norte com Ceará, né? E ali eu realizava os trabalhos. Lá em Capuí, quando eu fui para o INCRA, e lá eu levei o projeto do Ibrahima, alfabetização de jovens e adultos. Lá trabalhei com essa parceria. E lá também, porque Capuí é a litoral norte do, se eu não me engano, litoral norte do Ceará. E também levei já o Senar, junto com a Secretaria de Ação Social, lá de Capuí, e a Secretaria de Desenvolvimento, né, lá de Capuí, que me ajudaram muito. E aí eu desci, fui para o lixão de Capuí, levar esse projeto, enfim. Aí terminou meu tempo lá, voltei para aqui, para Pernambuco, aí eu fui para São Paulo, passei um tempo lá e voltei de novo em Pernambuco. Lá em São Paulo, eu fiz uns trabalhos lá num município chamado Piedade, né? Lá em São Paulo. E eu estou aqui, mas eu gostaria muito que o meu canal conseguisse a monetização para me ajudar, né? Porque na realidade eu não gosto de estar pedindo dinheiro, e não concordo com o que estão fazendo aí no Brasil, né? Aqui no Brasil, né? Que estão paga para pregar, paga para cantar, paga para dar profecia, paga aquele negócio que tá, né? Deus, ele não se agrada nada disso. Então, hoje a gente vai continuar, se não der, eu faço o terceiro vídeo sobre batalha espiritual. A gente, dando continuidade, eu estou olhando para o meu esboço. Exemplos de batalha espiritual no Novo Testamento. A gente viu no Velho Testamento, né, sobre batalha espiritual, agora a gente vai ver no Novo Testamento. E principalmente agora, a batalha espiritual está bem renhida, está bem com força, está bem acesa, né? Porque quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o inimigo ele vai fazer de tudo para arrastar vidas e fazer de tudo para que essas pessoas não consigam, né, chegar ao pleno conhecimento de Cristo e não experimente da salvação, né? Porque a batalha espiritual ela é real, a vida espiritual ela é mais real do que isso que nós estamos vivendo. Isso que nós estamos vivendo é uma matrix. O espiritual é real, a eternidade é real. Eu costumo dizer que a eternidade é como a matemática, só tem começo e não tem fim.
Então vamos lá, exemplos de batalha espiritual no Novo Testamento. No Novo Testamento, a batalha espiritual ganha um novo significado com a vida de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo, que está escrito em 1ª carta de João. Você pode pegar sua Bíblia. 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Eu vou convidar aqui um internauta para ver se ele vem participar, querer participar dessa live. Então, Jesus, no Novo Testamento, a batalha espiritual ganhou mais uma nova roupagem, que começa com o advento de Jesus, e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Primeiro, Jesus enfrenta o diabo no deserto, Mateus 4, vamos abrir em Mateus 4, abra a sua Bíblia, Mateus 4, 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o jejum é muito importante na nossa vida. É óbvio que tem que ser um jejum com sabedoria. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então você veja que a batalha espiritual é real, é verdadeira. Aqui houve a manifestação do Lúcifer, de Satanás, para vir tentar Jesus, como a gente viu no primeiro vídeo lá, a tentação com Eva, certo? E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Então ele, além de tentar a Jesus, ele citava as Escrituras. Aqui ele está citando, sabe que salmo? O Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropece em nenhuma pedra. Então Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E ele conhece as Escrituras melhor do que qualquer pessoa, qualquer teólogo, qualquer cristão, qualquer religioso. Ele conhece. E ele veio tentar a Jesus com as Escrituras. Você veja que a batalha espiritual, ela é sem precedentes. Então, vamos ver. E disse: se tu és... Eu já li, né? O 7. E disse Jesus: também está escrito... Da maneira que Satanás veio com a palavra, Jesus também foi com a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrarem-me e me adorarem. Aqui também a gente vê que tem uma deixa aqui, que é Satanás mostrando que as riquezas do mundo é dele. E ele dá todos aqueles que se prostrarem e adorarem a ele. Novamente, e disse-lhe: tudo isso te darei, né? Eu já li o 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Então a gente viu que aqui o primeiro a ter diálogo e ver como enfrentar a batalha espiritual foi Jesus. Jesus enfrentou o diabo após ser batizado pelo precursor dele. Quem foi o precursor dele? João o Batista, que era primo de Jesus. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em cada tentação ele respondeu com a palavra de Deus, demonstrando como está escrito, é uma arma poderosa na batalha espiritual. Então, para a gente vencer a batalha espiritual, uma das armas que a gente tem é a palavra de Deus, né? E a vitória de Jesus sobre o diabo no deserto preparou o caminho para a sua missão de libertar a humanidade do pecado e da opressão espiritual. A lição aprendida nessa situação é: a palavra de Deus é essencial para resistir à tentação e vencer o inimigo. Eu já falei no primeiro vídeo que é assim, eu faço a live aqui, aí eu baixo essa live e boto lá no YouTube, entende? Eu aproveito. Então, na primeira live eu falei assim: quem não assistiu aquele filme antigo, O Peregrino, que foi extraído do livro O Peregrino, que segundo os especialistas é o segundo livro mais vendido de que a Bíblia Sagrada, O Peregrino. O Peregrino retrata a peregrinação do cristão aqui na terra. Então, ali aquele filme mostra como nós enfrentamos cada inimigo. E ele só nos larga no dia que a gente larga assim. Ele só deixa de tentar no dia que a gente sair dessa esfera, dessa matrix que é a terra. A batalha espiritual, vamos ver, o papel dos discípulos na batalha espiritual. Lucas 10, 19, vamos ver. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e toda a força do inimigo nada vos fará dano algum. O Senhor Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião, e nada nos causará dano. Porém, eu quero deixar aqui uma observação. Isso não quer dizer que a gente vai estar desafiando o inimigo como muitos por aí fazem, não. A gente vai seguindo o nosso curso espiritual da nossa vida, buscando a Deus, buscando a santidade, buscando a Jesus, mas, porém, todavia, se ele se atrever no nosso caminho, nós temos armas espirituais, e uma dessas armas
É a palavra de Deus que transforma a vida. A lição é: a vitória na batalha espiritual foi conquistada por Jesus. Nossa tarefa é viver nessa realidade. Eu quero dar aqui um exemplo. A gente não pode estar ignorando esta batalha espiritual. A gente está num campo de batalha. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas hoje, no dia de hoje, tirou sua própria vida? Muitas. Se você dá aí no Google quantas pessoas estão passando por esse momento difícil, você vai ficar impressionada. Quantas pessoas têm enfrentado este mal? Quantas pessoas têm enfrentado este mal? Então, veja só, isso não é ação da batalha espiritual? Sim, meus queridos, é sim. Olhe, também, quantas famílias estão deslaceradas, né? Estão dilaceradas por conta dessas batalhas. Os esposos deixando suas esposas, assim vice-versa. Pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, né? Que vai fazer trabalho em cemitério, que invoca entidades para destruir outras vidas. O mal, ele está se envolvendo para que aquelas pessoas sejam enganadas, tanto o que faz, tanto aquele que está na mira do mal, não é verdade? Então a gente tem que ficar em alerta, atentos, para que a gente venha estar ciente que não podemos ignorar a batalha espiritual. Ela é real. O papel dos discípulos na batalha espiritual, nós lemos, Jesus deu aos discípulos autoridade para pisar sobre serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade não era apenas simbólica, era uma demonstração prática do poder que os crentes têm em Cristo para enfrentar as forças espirituais do mal. Quando Jesus ele disse: eis que vos dou autoridades para pisar de serpente e escorpião. E hoje nós devemos estar sempre, queridos. Por isso que eu faço essas orações logo cedo de manhã, meio-dia, às 18 horas. Apresentando nossa família, vocês entendem? Para que o Senhor esconda nossas famílias no sangue de Jesus. O negócio é muito sério. Olhe, já faz muitos anos que eu sou missionária, 3 décadas. Se eu for contar aqui histórias para vocês, que eu vi famílias dilaceradas, famílias destruídas pela droga, pela feitiçaria. Eu fui num determinado local no Ceará, não vou dizer o nome, nem o nome das pessoas, que a gente tem que preservar. Eu fui ameaçada pelos feiticeiros, né? Porque aquela feiticeira aceitou Jesus, quando viu eu falar de Jesus. Eu fui ameaçada, né? Mas eu não tive medo não, continuei fazendo o trabalho lá, hoje eu estou aqui. Então eu tenho visto muito, sobretudo famílias, porque o inimigo odeia a família. Sabe por quê, queridos? Porque ele não tem família, então ele odeia as famílias, ele quer destruir. Se ele pudesse, ele levava de arrasto, mas é porque Deus ele não deixa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos cobre, né? Então a lição que nós temos aqui sobre o papel dos discípulos, como seguidores de Cristo, temos autoridade espiritual para resistir ao diabo e viver
em vitória. A batalha espiritual é real e atual, principalmente agora, meus queridos, que nós estamos vivendo os últimos dias na terra, né? Esses exemplos bíblicos mostram que a batalha espiritual é uma realidade presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles nos ensinam que a batalha espiritual não é algo a ser temido, mas enfrentado com fé, oração e armadura de Deus. Ao compreender essas histórias, podemos nos equipar melhor para a batalha que enfrentamos hoje, confiando no papel de Deus e na vitória que já foi conquistada por Cristo Jesus. Então, nós sabemos desta batalha, mas não estamos desprevenidos. Senhor Jesus, Ele nos deu armas espirituais, as armaduras de Deus, como se preparar para a batalha espiritual. Na batalha espiritual não podemos confiar em nossas próprias forças, porque na nossa força nós não fazemos nada. Nós não podemos nada, somos simples mortais e meros mortais. A Bíblia nos ensina que precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir às astúcias ciladas do inimigo. Em Efésios 6, pegue sua Bíblia, Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas resistir, para que possas estar firme contra as astúcias ciladas do inimigo. Então Ele nos deixou armas. Ele nos deixou arma. Nós não estamos desarmados. Amém? Para resistirmos. Essas armaduras não são físicas, mas são espiritual. Cada peça tem um significado profundo que nos ajuda a enfrentar as batalhas invisíveis. Além disso, a oração e o jejum são ferramentas poderosas que nos fortalecem nessa luta. Vamos explorar esses conceitos em batalha, que traz esses detalhes em batalha espiritual. Vamos estar explorando, né? Então nós temos arma como o jejum e a oração. Um jejum mortifica a carne. O jejum mortifica a carne. Então nós temos um jejum como uma arma pesada, a oração como uma arma pesada e a palavra de Deus. Entendendo Efésios 6, 10. Em Efésios 6, 10 ao 18, o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus, composta por 6 peças essenciais. Cada uma delas representa um aspecto da nossa vida espiritual que precisamos ser fortalecidos para enfrentar a batalha espiritual com sucesso. Cinto da verdade, a gente ser verdadeiro, porque o pai da mentira é Satã. Lembra lá no primeiro vídeo que eu fiz, né? Então ele foi com mentira para Eva, né? Quando ele foi tentar Eva, ele jogou uma mentira ou uma meia-verdade, que não é meia-verdade, é uma mentira, e Eva caiu na conversa dele, né? O cinto da verdade significa o cinto sustentando todas as outras peças da armadura. A verdade é um fundamento da nossa vida espiritual. Aplicação prática, viva com integridade e alinhe sua vida à verdade da palavra de Deus. Rejeite mentiras e engano, tanto em pensamentos quanto em ação. Porque, como eu falei, o pai da mentira é Satã. E ele tem enganado muitos.
com suas mentiras, e muitos têm até tirado sua própria vida. Por esses dias eu vi um duplo suicídio de um rapaz mais velho e de um adolescente, que eles estavam se relacionando e encontraram eles dois mortos ali no motel, né? Satanás colocou muitas mentiras, muitos enganos, e eles caíram nessa conversa. É o que nós estamos vendo. Muitas famílias sendo destruídas, muitas pessoas sendo levadas pelo engano. A couraça da justiça significa proteger o coração, que simboliza nossas emoções, caráter. A justiça de Cristo nos cobre e nos protege. Aplicação prática: busque viver uma vida de retidão, praticando o que é certo diante de Deus e dos homens. Calçados da paz. A gente viu a couraça da justiça, que é para proteger nossas emoções. Calçado com o evangelho da paz. Significa, os calçados nos permite avançar com firmeza, levando a mensagem do evangelho da paz. Aplicação prática: manter-se em paz, mesmo em meio a lutas, que hoje muitos não têm conseguido, né? E esteja pronto para compartilhar a paz de Cristo com outros, né? Coisa que muitos não gostam. É por isso que tem muitos canais, muitos que abrem suas redes sociais para mostrar violência. Esses canais crescem, né? Mas muitos não transmitem a paz. Couraça da fé, escudo da fé, perdão. Significa, o escudo protege contra os dardos inflamados do maligno, que são dúvidas, medos e tentações. Aplicação prática: fortalecer sua fé através da oração, da leitura da Bíblia e a comunhão com os outros cristãos. Então nós devemos ter este escudo da fé acionado na nossa vida. Capacete da salvação. Significado: o capacete protege a mente, que é um alvo principal do inimigo. A salvação nos dá segurança e esperança. Aplicação prática: lembre-se diariamente de sua identidade em Cristo e da salvação que Ele conquistou para você. Então, nosso campo de batalha começa na mente, e nós devemos estar protegidamente com um capacete. A espada do Espírito, a palavra de Deus, significa, a espada é a única arma ofensiva da armadura, a palavra de Deus viva e eficaz, como diz lá em Hebreus 4:12. Aplicação prática: memorize e declare versículos bíblicos para combater as mentiras do inimigo e fortalecer a sua fé. Nós só vamos conseguir vencer na batalha espiritual se a gente tiver essas armaduras. Como aplicar no dia a dia? Comece cada dia conscientemente vestindo a armadura de Deus em oração. Use a palavra de Deus como sua principal ferramenta de defesa e de ataque. Mantenha-se alerta e vigilante, reconhecendo que a batalha espiritual, ela é constante. Lute pela sua família, lute pela sua vida. O inimigo das nossas almas não está de brincadeira. Ele não brinca de ser diabo, ele é diabo. A importância da oração e do jejum. Além da armadura de Deus, a oração e jejum são práticas espirituais essenciais para vencer a batalha espiritual.
Em Marcos 9, 29, Jesus disse: esta espécie de só sai por meio de oração e de jejum. Jesus estava falando que certas influências demoníacas só saem com jejum e oração. Isso mostra que em algumas batalhas espirituais existe um nível mais profundo de intimidade com Deus e renúncia pessoal. É por isso que eu sempre digo, faça da oração seu estilo de vida, faça da palavra seu estilo de vida. A oração como poder divino. A oração é a nossa linha direta com Deus. Através dela recebemos orientação, força e proteção. Ela é que é o canal que nos une, nossa comunhão e intimidade com Deus. Em Efésios 6,18, Paulo nos exorta a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Dica prática: estabeleça um tempo diário para orar, intercedendo por sua vida, sua família e suas batalhas espirituais. Jejum, a renúncia que fortalece. O jejum é uma força de demonstrar dependência de Deus e abrir mão de prazeres temporários para focar no espírito, no espiritual. Ele nos ajuda a quebrar cadeias espiritual e a ganhar clareza em situações difíceis. É por isso que nós devemos ter uma prática de jejuar, principalmente quando você não tem companheiro, nem companheira, não é casado, né? Então a gente está naquela prática de jejum diariamente. Dica prática: comece com jejum curto, por exemplo, uma refeição ou um dia, e busque orientação espiritual para jejuar mais prolongado. Como a oração e jejum fortalecem o crente? Aumentam a sensibilidade espiritual para discernir as estratégias do inimigo, fortalece a fé e a confiança no poder de Deus, libera o poder de Deus para agir em situação que parece impossível. Então, o jejum tem um grande efeito na nossa vida. É por isso que eu digo a todos os nossos internautas: vamos buscar a Deus por nós e pela nossa família, esteja orando pela sua família, esteja pedindo a Deus proteção pela sua vida, a sua família, porque o inimigo não está de brincadeira. É por isso que eu quis fazer esse estudo de batalha espiritual. Nós estamos nos últimos dias aqui na terra, não se viu tanta coisa como nós estamos vivendo hoje, preparados para a batalha. A batalha espiritual exige que estejamos equipados com a armadura de Deus e que pratiquemos a oração, o jejum regularmente. Essas ferramentas não apenas nos protegem, mas também nos capacita a avançar em vitória, confiando no poder de Deus. Lembre-se, a batalha já foi vencida por Jesus Cristo, agora tem a nossa parte. E você, meu querido internauta, que ainda não se aliançou com Jesus, procure se aliançar com Jesus. E Ele nos deu tudo o que precisamos para permanecer firme. Portanto, vista-se da armadura de Deus, ore sem cessar, esteja pronto para enfrentar qualquer desafio espiritual que venha surgir. Identificando as estratégias do inimigo. Então eu vou falar até aqui. Identificando as estratégias do inimigo. Na batalha espiritual,
conhecer o inimigo e suas táticas é tão importante quanto estar equipado com as armaduras. A Bíblia nos alerta que o diabo é astuto e a sua estratégia específica para nos derrotar. Ele age como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar, como está lá em 1 Pedro 5,8. Para resistir aos seus ataques, precisamos entender como ele opera e aprender a reconhecer os sinais de suas investidas. Vamos explorar as práticas táticas do inimigo e como identificar os ataques espirituais. As primeiras táticas do diabo na batalha espiritual. Então, em toda guerra, nós precisamos conhecer o nosso adversário. Não é ficar numa paranoia que tudo é o inimigo, tudo é o diabo, não. Mas é a gente estar em alerta, porque o inimigo, ele não está de brincadeira. Tudo que nós estamos, como eu já falei, vendo e que está acontecendo, é obra, muitas vezes, do nosso adversário. Muitas vezes é obra do nosso adversário. E nós precisamos estar alerta, atentos. Eu estou olhando aqui porque estava com cheiro de queimado. E a gente precisa estar alerta para as suas investidas. Quantas famílias estão sendo destroçadas porque as pessoas não entendem esse nível de batalha espiritual. Precisamos sim estarmos em alerta. Como eu disse a vocês, quem estava no início, eu já viajei muito, já vi muita coisa, né? E eu sei de muitas histórias. Tem histórias que eu nem posso contar. Mas eu sei de um caso que eu não vou dizer a cidade nem as pessoas, que eu não costumo dizer, né? Para preservar a pessoa. E então, aquela família estava bebendo um fim de semana, uma festa na casa, conhecido meu, né? E ali, muita bebida e coisa e tal. E dado momento, um amigo daquela família pegou nas nádegas da esposa do dono da casa. E ali não prestou não. Aquele dono da casa tirou a vida do seu amigo, né? E foi uma coisa horrível. Aí eu lhe pergunto, quem fez isso? Foi o inimigo. Por quê? Porque ele achou legalidade. Ali tinha álcool, ali tinha a farra, aqueles negócios, ali tinha tudo, só não tinha Deus. Porque se Deus estivesse ali, não tinha acontecido isso, certo? O diabo não age de forma aleatória. Ele tem um plano e usa métodos específicos para nos afastar de Deus e seus propósitos. Aqui estão 3 de suas principais estratégias. Mentiras e enganos, como eu já li, João 8,44. Jesus chamou o diabo de pai da mentira. Ele distorce a verdade e semeia dúvida na mente dos cristãos. Exemplo, no jardim do Éden, ele enganou a Eva, fazendo-a questionar a bondade de Deus, em Gênesis 31:5. Eu falei isso desde o início, né? Como combater firme na verdade, na palavra de Deus, e rejeitar qualquer pensamento que contradiga a promessa divina. O segundo, tentação e distração. 1 Pedro 5,8. O diabo nos tenta a pecar e nos distrai com preocupação
preocupações mundanas, afastando-nos do foco de Deus. Exemplo, ele tentou Jesus no deserto, oferecendo-lhe atalho para cumprir sua missão. Em Mateus 41:11, foi o que a gente leu quando Jesus foi tentado no deserto. Como combater? Manter-se a vigilância, resistir às tentações, usando a palavra de Deus, como Jesus fez. Terceiro, divisão e acusação. Apocalipse 12:10. O diabo, o acusador dos irmãos, Apocalipse 12:10. Ele semeia discórdia entre os crentes e nos faz sentir condenados por nossos pecados. Exemplo, ele tentou dividir a igreja primitiva através de conflitos e falsas acusações. Como combater? Perdoar rapidamente, promover a unidade, e lembre-se de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos 8:1. Como reconhecer ataques espirituais? Identificar um ataque espiritual nem sempre é fácil, pois o inimigo muitas vezes age de forma sutil. No entanto, há sinais que podem nos ajudar a discernir quando estamos sendo atacados. Então, vamos deixar essa parte dos ataques espirituais para a terceira parte do nosso estudo, né? Porque as horas são avançadas e eu preciso me deitar. Mas vamos deixar essa parte para a terceira parte, sobre batalha espiritual. E é isso que eu digo a vocês, meus queridos ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, minhas manas, meus internautas do TikTok, do Insta, do WhatsApp, do Caminho da Fé, o canal. Fique firme. Se você ainda não se aliançou com Jesus, se aliance. Eu não estou trazendo religião, eu estou trazendo o evangelho puro e simples, que é o Senhor Jesus, quando ele mesmo disse: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós estamos no tempo do fim, tudo está se cumprindo, e para você que está longe dos caminhos do Senhor, cuide-se de se aliançar, renovar sua aliança, porque Jesus está voltando. E o inimigo, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo. Como também Deus não brinca de ser Deus, ele é Deus. Lá em Gálatas 6 ele diz: não vos engane, de Deus não se zomba e nem se escarnece. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Nós estamos vendo aí várias histórias, vários desgraça que tem as redes sociais, as notícias, né? E nós devemos estar buscando sim ao Senhor por nós e pela nossa família. Se você ama a sua família, comece a buscar a Jesus. Se você ama a sua família, entregue a sua família nas mãos de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz, debaixo do sangue de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus repose sobre sua vida, sobre a vida da sua família, e que venha a paz reinar sobre a vida de todos. Amém? Eu peço para os meus queridos internautas, dê lá uma visitazinha lá no meu canal do YouTube, canal Caminho da Fé Missionária Limaria. Deixe lá o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, que assim você vai estar me ajudando na minha missão. Amém? Deus abençoe a todos os que entraram na live, os que saíram, os que estão agora. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.
Amo vocês.